Quando o mundo pensa no Brasil, pensa em futebol, praias, carnaval, Amazônia e agronegócio. Poucas pessoas param para imaginar que esse mesmo país opera submarinos modernos no Atlântico, produz aviões militares vendidos para diferentes continentes, monta caças em território nacional e mantém tropas especializadas em sobreviver e combater dentro da maior floresta tropical do planeta. O Brasil possui fronteiras terrestres com 10 países, mais de 7.000 quilômetros de litoral e uma área marítima estratégica que supera 4 milhões de quilômetros quadrados. Precisa vigiar rios que funcionam como estradas, regiões praticamente inacessíveis por terra, instalações de petróleo distantes da costa e um espaço aéreo que cobre quase metade da América do Sul. O Brasil não construiu essa estrutura da noite para o dia. Durante décadas, suas forças armadas foram obrigadas a resolver um problema que poucos países enfrentam na mesma escala: proteger um território continental, uma floresta gigantesca e um oceano repleto de recursos estratégicos ao mesmo tempo. E isso nos leva à pergunta central deste vídeo: por que o poder militar do Brasil, em 2026, é tão absurdo? A resposta não está em um caça específico, em um submarino, na quantidade de soldados ou em uma posição de ranking. Ela está na combinação entre elementos que poucos países conseguem reunir simultaneamente: território, população, doutrina própria, indústria de defesa, mobilidade, vigilância, tecnologia e capacidade de coordenar tudo isso em uma crise real. Nos próximos minutos, você vai entender por que defender o Brasil é uma missão militar excepcional, o que Exército, Marinha e Força Aérea realmente conseguem fazer, como a indústria brasileira reduz a dependência externa e quais limitações ainda impedem o país de transformar todo o seu potencial em prontidão. No final, ficará claro por que o Brasil não precisa possuir o maior arsenal do mundo para tornar uma ameaça contra seu território cara, demorada e extremamente arriscada. Tudo começa pelo tamanho. O Brasil possui aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, faz fronteira com 10 países sul-americanos e tem mais de 7.000 quilômetros de costa voltada para o Atlântico. Esse desafio já seria gigantesco, mas o território brasileiro ainda inclui a Amazônia, uma região na qual as estradas são escassas e os rios funcionam como as principais vias de transporte. Em muitos pontos, um destacamento militar não pode ser abastecido por caminhões. Combustível, alimentos, munições, equipamentos e medicamentos precisam chegar por barcos, helicópteros ou aviões. Uma unidade isolada na fronteira pode estar a centenas de quilômetros de uma cidade. A cobertura vegetal dificulta a observação, degrada sinais de navegação por satélite e interfere nas comunicações. A umidade, as chuvas, as doenças tropicais e a ausência de infraestrutura transformam a própria natureza em um adversário permanente. E o desafio não termina em terra. No Atlântico, o Brasil administra a chamada Amazônia Azul, uma área marítima estratégica com milhões de quilômetros quadrados. Nela estão rotas comerciais, instalações de petróleo e gás, recursos naturais, cabos submarinos e regiões essenciais para a economia do país. Uma plataforma do pré-sal pode estar localizada a centenas de quilômetros da costa. Qualquer operação de vigilância, resgate ou defesa nessa distância exige navios, aeronaves, sensores e bases capazes de trabalhar de forma coordenada. Por isso, defender o Brasil não é apenas uma questão de possuir muitos soldados, é um problema de geografia extrema. E nenhum exército, por maior que seja, consegue resolver esse problema sozinho. As Forças Armadas brasileiras reúnem aproximadamente 360 mil militares na ativa, distribuídos entre Exército, Marinha e Aeronáutica.
É o maior efetivo militar da América Latina, com presença em praticamente todas as regiões do território nacional. Mas quantidade, sozinha, não significa poder. Um país pode ter centenas de milhares de militares e ainda assim não conseguir transportá-los, abastecê-los, protegê-los ou coordená-los durante uma crise. O que transforma efetivo em capacidade militar é a combinação entre treinamento, comando, logística, equipamentos, comunicações e disponibilidade operacional. O Brasil mantém unidades voltadas para diferentes ambientes: selva, fronteira, litoral, áreas mecanizadas, operações aeromóveis, defesa aérea, guerra eletrônica, ações especiais e missões navais. O serviço militar também alimenta uma reserva formada por cidadãos que passaram por treinamento e podem ser mobilizados de acordo com a necessidade. Ainda assim, uma mobilização nacional não aconteceria de forma instantânea. Seria necessário organizar pessoal, atualizar treinamento, distribuir equipamentos, formar unidades e criar uma cadeia logística capaz de sustentá-las. O diferencial brasileiro não é apenas ter muita gente. É possuir uma estrutura espalhada por um país continental, capaz de manter presença militar permanente em regiões onde muitos países sequer conseguiriam chegar. O exército brasileiro foi moldado por uma missão que poucos exércitos dominam: operar continuamente dentro da maior floresta tropical do planeta. As brigadas de infantaria de selva treinam para deslocamento em mata fechada, sobrevivência prolongada, navegação terrestre e fluvial, comunicações em condições adversas e manutenção de unidades muito distantes dos grandes centros. Na Amazônia, a vegetação densa e o relevo degradam sinais de rádio e navegação. Determinadas comunicações exigem retransmissores, equipamentos específicos e procedimentos desenvolvidos para aquele ambiente. A logística também muda completamente. Rios substituem estradas. Embarcações passam a transportar soldados, combustível e equipamentos. Helicópteros tornam-se essenciais para a evacuação médica, reconhecimento e deslocamento de equipes. Aviões conectam bases que, por terra, poderiam estar separadas por vários dias de viagem. Essa experiência oferece ao Brasil uma vantagem importante: conhecimento acumulado sobre um ambiente que qualquer força estrangeira precisaria aprender sob pressão. Mas o exército brasileiro não atua apenas na selva. Nas unidades mecanizadas, um dos principais programas de modernização é o Guarani, blindado sobre rodas desenvolvido para transportar e proteger tropas. Mais de 700 unidades já foram entregues dentro de um programa de longo prazo que prevê uma frota muito maior. O veículo oferece proteção contra armas leves, estilhaços e determinadas ameaças explosivas, além de possuir mobilidade suficiente para diferentes regiões do território. Na artilharia, o sistema Astros fornece apoio de fogo em profundidade. Utilizando diferentes tipos de foguetes e munições, ele pode atingir concentrações, instalações e outros alvos sem obrigar as unidades de manobra a entrar imediatamente em contato direto. Mas detectar o alvo é tão importante quanto conseguir atingi-lo. É justamente aí que entra o SISFRON, o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O programa reúne radares, câmeras, sensores, comunicações e centros de comando para acompanhar movimentações em trechos da fronteira terrestre. A função do SISFRON não é substituir os soldados, é permitir que as tropas saibam onde agir, quando agir e qual tipo de resposta deverá ser empregado, porque uma brigada pode estar pronta para se deslocar. Mas, se ninguém detectar a ameaça a tempo, essa prontidão perde grande parte de seu valor. Só que existe um problema que nenhuma brigada, por mais preparada que seja, consegue resolver sozinha: a distância. Em um país do tamanho do Brasil, a Força Aérea não serve apenas para combater outras aeronaves. Ela é responsável por conectar o território.
Um dos principais instrumentos dessa mobilidade é o KC-390 Millennium, produzido pela Embraer. O KC-390 pode transportar tropas, veículos, equipamentos e suprimentos entre regiões separadas por milhares de quilômetros. Também pode realizar reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e lançamento de cargas e paraquedistas. Em uma emergência, ele consegue reduzir para poucas horas um deslocamento que poderia levar dias por terra. Essa capacidade é especialmente importante na Amazônia, onde muitas unidades dependem do transporte aéreo para receber reforços e equipamentos. O KC-390 já é operado por Portugal e Hungria e foi escolhido por outras forças aéreas europeias, incluindo Holanda e República Tcheca. Isso mostra que o projeto brasileiro conseguiu ultrapassar o mercado doméstico e competir em um dos setores mais exigentes da indústria de defesa. Para missões de vigilância, patrulhamento e ataque leve, o Brasil também opera o A-29 Super Tucano. O Super Tucano não é um caça de superioridade aérea, é uma aeronave leve de ataque, treinamento avançado e contra-insurgência, projetada para voar com custo inferior ao de um caça supersônico e operar a partir de pistas menores e menos preparadas. Essas características fazem sentido em regiões de fronteira, onde aeronaves suspeitas normalmente voam em baixa velocidade e tentam utilizar pistas clandestinas. O modelo foi exportado para diversos países e acumula experiência operacional em diferentes continentes. No topo da modernização da aviação de combate está o F-39 Gripen. O contrato brasileiro contempla 36 aeronaves nas versões de 1 e 2 assentos. O programa envolve transferência de tecnologia, produção de componentes, participação da Embraer e capacitação de engenheiros brasileiros. O Brasil também é o cliente lançador do caça Gripen F, a versão biposto, desenvolvida em parceria com a Suécia e apresentada oficialmente em 2026. Isso não torna o país totalmente independente em tecnologia de caças. Motores, sensores e outros componentes ainda integram cadeias internacionais. Mas o programa amplia a capacidade brasileira de produzir estruturas, integrar sistemas, realizar testes, desenvolver software, executar manutenção e participar da evolução de uma aeronave de combate moderna. O Gripen não representa apenas um caça novo. Representa a tentativa de manter dentro do país uma parte do conhecimento necessário para sustentar a aviação de combate nas próximas décadas. E enquanto a Força Aérea tenta encurtar as distâncias sobre um país continental, a Marinha precisa proteger uma área que começa na costa, mas não termina no horizonte. Se existe uma dimensão na qual o tamanho do desafio brasileiro fica ainda mais evidente, é no mar. A Amazônia Azul reúne rotas comerciais, recursos energéticos e instalações estratégicas espalhadas por uma área gigantesca. Proteger esse espaço exige patrulha constante, capacidade de busca e salvamento, vigilância aérea e naval, e meios capazes de permanecer longe da costa durante longos períodos. Uma das principais ferramentas brasileiras para negar o acesso de uma força hostil a essas águas é o submarino. A classe Riachuelo foi desenvolvida a partir de tecnologia francesa, mas seus submarinos são construídos no Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, com crescente participação brasileira. As unidades da classe passam por diferentes etapas de incorporação, treinamento, testes e manutenção. Esse detalhe é importante porque um submarino incorporado não permanece disponível o tempo inteiro. Embarcações militares precisam cumprir ciclos de operação, inspeção e manutenção. Quando no mar, esses submarinos podem realizar vigilância, coleta de informações e negação diária.
A simples possibilidade de existir uma unidade submersa numa região já obriga qualquer força adversária a gastar tempo e recursos procurando por ela. Na superfície, o programa das fragatas classe Tamandaré representa uma das maiores iniciativas de renovação da Marinha Brasileira nas últimas décadas. A primeira unidade foi incorporada à esquadra, enquanto as demais seguem em diferentes fases de construção e preparação. Essas fragatas foram projetadas para atuar contra ameaças de superfície, aéreas e submarinas. Seus sensores e sistemas de combate permitem acompanhar diferentes alvos e compartilhar informações com outras unidades. Como todo navio recém-incorporado, a primeira fragata ainda precisa atravessar etapas de qualificação, treinamento e consolidação operacional antes de atingir toda a capacidade prevista. A Marinha também opera o navio multipropósito Atlântico, a maior embarcação militar da frota brasileira. O Atlântico pode transportar helicópteros, tropas e equipamentos, além de atuar como plataforma de comando, apoio humanitário e coordenação de operações navais. Mas o projeto mais ambicioso está abaixo da superfície. O submarino de propulsão nuclear Álvaro Alberto continua em desenvolvimento. A propulsão nuclear permitirá que a embarcação permaneça submersa por períodos muito superiores aos de um submarino convencional. Em vez de subir regularmente a profundidade de snorkel para utilizar motores diesel e recarregar baterias, um submarino nuclear pode manter sua propulsão sem depender desse ciclo frequente. Isso amplia alcance, velocidade sustentada, discrição e tempo de permanência no mar. O Álvaro Alberto ainda não é uma capacidade disponível. Seu desenvolvimento envolve desafios tecnológicos, industriais, financeiros e regulatórios que podem continuar alterando o cronograma. Mesmo assim, o programa demonstra uma ambição rara: dominar o combustível, o reator, a construção do casco e a integração de um dos sistemas navais mais complexos já tentados pelo Brasil. Até aqui, falamos de tropas, caças, aviões e submarinos. Mas existe um elemento que separa o Brasil de praticamente todos os seus vizinhos: a capacidade de participar da construção e da manutenção desses sistemas dentro do próprio território. Existe uma diferença estratégica entre comprar um equipamento pronto e possuir capacidade para produzir componentes, integrar sistemas, realizar manutenção e desenvolver atualizações. A indústria brasileira não torna o país completamente autossuficiente. Diversos projetos ainda dependem de motores, sensores, armas e componentes estrangeiros. Mas essa indústria reduz a dependência externa e mantém conhecimento técnico dentro do Brasil. A Embraer possui capacidade para projetar, fabricar, integrar e oferecer suporte a aeronaves militares. Isso permite que parte importante da manutenção, atualização e sustentação da frota seja feita no país, mesmo quando determinados componentes vêm do exterior. O país não começou esses projetos dominando todas as tecnologias. Parte do objetivo foi justamente absorver conhecimento e criar infraestrutura que permanecerá disponível para programas futuros. Essa capacidade industrial importa porque, em uma crise prolongada, não basta ter equipamentos. É necessário conseguir reparar avarias, produzir peças, atualizar sistemas e manter pessoal qualificado. O Brasil ainda não consegue fazer tudo isso sozinho, mas consegue fazer muito mais internamente do que qualquer outro país da América Latina. E mesmo uma indústria avançada perde valor quando as diferentes forças não conseguem compartilhar informações. Ter soldados, blindados, caças e submarinos não significa automaticamente possuir um sistema de defesa. Para isso, todas essas peças precisam enxergar o mesmo cenário. O CISFRON acompanha trechos crescentes da fronteira terrestre por meio de sensores, radares, câmeras e comunicações. No espaço aéreo,
radares e centros de controle monitoram voos sobre o território brasileiro. Nas regiões de fronteira, esse acompanhamento ajuda a identificar aeronaves sem plano de voo ou que apresentem comportamento suspeito. No mar, navios, aeronaves, radares costeiros e outros sensores contribuem para a formação de uma imagem do que está acontecendo na área marítima. Satélites e sistemas de comunicação ajudam a transmitir dados entre unidades que podem estar separadas por milhares de quilômetros. Esse conjunto forma o sistema nervoso da defesa. Primeiro, detectar. Depois, identificar. Em seguida, decidir. E somente então, deslocar a força adequada. Essa integração ainda não cobre todo o território com a mesma intensidade e continua em desenvolvimento. Mas sua expansão é decisiva para reduzir o tempo entre a descoberta de uma ameaça e a chegada da resposta. Porque um caça veloz não resolve um problema que nunca foi detectado. Um submarino silencioso não pode ser empregado corretamente sem informações. E uma brigada pronta não serve para muita coisa se receber a ordem tarde demais. O Brasil possui capacidades relevantes, mas elas convivem com limitações reais. A primeira é financeira. O orçamento de defesa brasileiro é elevado em valores absolutos, mas uma parcela significativa é destinada a salários, aposentadorias e pensões. Isso reduz o espaço disponível para investimento, aquisição de munições, manutenção e treinamento. Projetos estratégicos também dependem de orçamento previsível por muitos anos. Quando os recursos são interrompidos ou liberados de forma irregular, entregas são adiadas, contratos precisam ser renegociados e capacidades demoram mais para atingir maturidade. O programa Gripen, a construção de submarinos, as fragatas Tamandaré, o Cisfron e o submarino nuclear exigem continuidade financeira e política. Outra limitação é a disponibilidade operacional. O número total de aeronaves, navios ou veículos não corresponde automaticamente ao número disponível para uma missão. Parte dos meios pode estar em manutenção, treinamento ou modernização. A defesa antiaérea de médio e longo alcance também permanece limitada para um país do tamanho do Brasil. O Exército ainda opera equipamentos antigos em determinadas áreas, enquanto a Marinha precisa substituir navios que se aproximam do fim da vida útil. Também existe dependência estrangeira em componentes críticos, principalmente motores, sensores, eletrônica avançada e determinados armamentos. Essas fraquezas não anulam a estrutura já construída. Elas mostram que o Brasil ainda opera abaixo do potencial permitido por sua população, sua economia, sua indústria e seu território. Então, por que o poder militar do Brasil em 2026 é tão absurdo? Não é porque o país possua o melhor caça do planeta, não é porque tenha o maior orçamento de defesa. Também não é porque seus projetos estejam completos. Muitos ainda enfrentam atrasos, limitações e dependência externa. O que torna a estrutura brasileira excepcional é a combinação. Poucos países precisam defender ao mesmo tempo uma floresta continental, fronteiras com 10 vizinhos, milhares de quilômetros de litoral e uma área marítima repleta de recursos estratégicos. Menos países ainda possuem doutrina própria para operar nesse ambiente. Uma indústria capaz de produzir aeronaves, blindados, sensores e navios, além de programas de caças modernos e submarinos de propulsão nuclear. O Brasil possui o maior efetivo militar da América Latina, a indústria de defesa mais diversificada da região, a maior capacidade de transporte aéreo militar do continente, uma força de submarinos em modernização e unidades especializadas em ambientes que poucos exércitos dominam. Isso não transforma o Brasil em superpotência global, não torna o país invencível e não elimina suas vulnerabilidades, mas faz dele a força militar mais completa e complexa da América Latina. Uma estrutura que, mesmo operando abaixo de seu potencial,
já seria extremamente difícil de neutralizar rapidamente em qualquer cenário plausível. No final, o poder militar brasileiro não existe apenas em relatórios, contratos ou fotografias de equipamentos. Ele está no militar que passa meses numa fronteira amazônica, a centenas de quilômetros da cidade mais próxima. Está no piloto que atravessa um país continental, levando reforços e suprimentos em poucas horas. Está no engenheiro que participa da construção de um caça moderno, no técnico que mantém um submarino disponível e no operador que acompanha uma movimentação suspeita por meio de sensores instalados em uma região remota. O Brasil já possui a base militar, humana e industrial, necessária para ser a principal âncora de segurança da América do Sul. A questão não é mais se o país possui potencial. O potencial já existe. A verdadeira pergunta é se o Brasil continuará mantendo essa estrutura abaixo de sua capacidade ou se transformará território, conhecimento e indústria em prontidão militar real. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga o poder militar do Brasil, deixe o seu like e inscreva-se agora no Pauta Militar. Isso mostra ao YouTube que análises sérias sobre defesa, tecnologia e geopolítica também merecem alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais. Muita gente ainda não conhece a verdadeira dimensão das Forças Armadas brasileiras e cada compartilhamento ajuda este conteúdo a chegar a novos espectadores. E para apoiar diretamente o nosso trabalho e ajudar o canal a produzir documentários cada vez mais completos, clique no botão Seja Membro e faça parte da comunidade do Pauta Militar. Antes de sair, escolha outro vídeo que está aparecendo agora na sua tela e continue acompanhando nossas análises. E responda nos comentários: qual deveria ser a prioridade militar do Brasil nos próximos anos? Defesa aérea, marinha, exército, indústria nacional ou vigilância de fronteiras? Nos vemos no próximo vídeo.